Você acha que karma é simplesmente aquele tijolo que cai na sua cabeça depois que você engana o caixa de um mercado? E se eu te dissesse que essa é a maior e mais comum confusão que existe sobre o karma? A maioria das pessoas o enxerga como um bumerangue cósmico de vingança. Fez algo ruim, vai pagar por isso. Mas, na verdade, essa é uma compreensão incrivelmente primitiva de um dos conceitos mais profundos e elegantes da história do pensamento humano. Neste vídeo, nós vamos mergulhar no que é o karma de verdade, indo diretamente às fontes originais, o hinduísmo e o budismo. E eu prometo, no final deste vídeo, você vai entender por que o karma não tem a ver com punição, mas sim com liberdade e responsabilidade ilimitada. A propósito, escreva agora mesmo nos comentários: você acredita em karma? Vai ser muito interessante comparar a sua opinião antes e depois de assistir. Então, vamos começar pelo princípio. De onde essa palavra surgiu? Karma vem do antigo idioma sânscrito, e sua tradução literal é extremamente simples: ação. Não é retribuição, não é destino, nem punição. É apenas ação ou feito. Essa ideia nasceu na Índia antiga, muito antes de o hinduísmo e o budismo se tornarem as religiões que conhecemos hoje. Era uma tentativa dos antigos sábios de explicar por que o mundo funciona de certas maneiras. Por que um nasce na riqueza e o outro na miséria. Por que um tem saúde e o outro sofre de doenças. Em vez de culpar a vontade de deuses caprichosos, eles propuseram uma ideia genial. O universo não é governado pelo caos, mas sim por uma lei universal e impessoal de causa e efeito. Cada ação, como uma pedra jogada na água, cria círculos de consequências que se espalham no tempo e no espaço. E foi exatamente essa lei que eles chamaram de karma. Isso representou uma mudança revolucionária, tirando a crença nas forças externas e focando na ideia de que somos nós mesmos que criamos a nossa própria realidade através de nossas ações. No hinduísmo, o karma é uma lei fundamental, tão imutável e inabalável quanto a própria lei da gravidade. É absolutamente impessoal. O karma não tem favoritos nem inimigos. Ele não se irrita com você, nem tenta puni-lo. Ele apenas funciona. Imagine uma mesa de bilhar. Quando você atinge uma bola com o taco, ela segue e acerta outra. A segunda bola entra em movimento, não porque a primeira a castigou, mas sim porque essa é uma lei da física. O karma funciona exatamente da mesma maneira. Cada uma das suas ações, seja ela física, verbal ou até mesmo um pensamento, é esse golpe de taco. Esse impacto desencadeia uma reação em cadeia que mais cedo ou mais tarde retorna à sua origem, ou seja, a você. Isso não é magia, nem misticismo. É, na verdade, um complexo sistema de equilíbrio universal. Se você planta sementes de maçã, você não espera colher pinheiros. Da mesma forma, se você comete ações cheias de raiva e egoísmo, você está criando as condições para o seu sofrimento futuro. Por outro lado, ações movidas pela compaixão e pela generosidade estabelecem o alicerce para a sua felicidade futura. Para que esse sistema fosse mais fácil de entender, os sábios hindus organizaram o karma em 3 tipos principais. Imagine um enorme celeiro, de propriedade de um fazendeiro. Esse celeiro está abarrotado com grãos, resultado de muitas e muitas colheitas. Essa é a Sanchita Karma. É o gigantesco depósito de todas as suas ações passadas, acumuladas ao longo de todas as vidas anteriores. O segundo tipo é a Prarabdha Karma. É como o fazendeiro que retira do celeiro alguns sacos de grãos para semear especificamente neste ano. Essa é a porção da sua karma passada que já amadureceu e se manifesta agora, nesta vida. É ela que determina as circunstâncias do seu nascimento, sua saúde, seus talentos e os principais desafios da vida. Você não pode revogá-la, assim como o fazendeiro não pode deixar de semear os grãos que ele já separou. E, finalmente, o terceiro tipo, a Kriyamana Karma. Essas são as ações que você está realizando agora mesmo.
Cada decisão sua, cada atitude, é um novo grão que você está ou adicionando ao seu celeiro, ou semeando no campo do futuro. E é exatamente aqui que reside a sua força. Você não pode mudar o passado, mas controla integralmente o presente, e assim, está criando a sua karma futura. Agora, vamos conectar o conceito de karma com outra ideia central do hinduísmo, a reencarnação, ou samsara. Samsara é o ciclo interminável de nascimentos, mortes e renascimentos. E o motor que impulsiona esse ciclo é justamente o karma. De acordo com o hinduísmo, existe dentro de nós uma partícula divina, eterna e imutável, o Atman, ou nosso verdadeiro Eu. Após a morte do corpo físico, este Atman não desaparece. Ele é como um viajante que se muda para um novo corpo, levando consigo toda a bagagem kármica acumulada em vidas passadas. Imagine um estudante que foi reprovado num exame. Ele terá que voltar e refazer o mesmo curso no próximo ano. Da mesma forma, a alma, sobrecarregada por desejos não resolvidos, apegos e pelas consequências de suas ações, é forçada a retornar ao mundo material repetidamente para aprender as lições necessárias. Cada nova vida é como uma nova aula, com novas condições, todas criadas pelo seu karma passado. É uma chance de liquidar as dívidas antigas e de criar novas causas positivas para o futuro. Mas afinal, como podemos discernir quais ações geram bom karma e quais resultam em mau karma? É aqui que entra em jogo outro conceito fundamental: Dharma. Dharma é frequentemente traduzida como dever, propósito ou a natureza essencial das coisas. Tudo no universo possui seu Dharma específico. O Dharma do fogo é queimar e aquecer. O Dharma da água é fluir e saciar a sede. O ser humano também tem seu próprio Dharma, que varia conforme sua posição social, idade e profissão. Isso não é apenas um conjunto de regras, mas sim o segmento da sua natureza mais íntima. E aqui está a chave. Uma ação realizada em sintonia com o seu Dharma é considerada correta, gerando karma positivo. Uma ação que vai contra o Dharma, por outro lado, gera o karma negativo. O exemplo mais notório é a história do guerreiro Arjuna, presente no texto sagrado Bhagavad Gita. Ele se encontra no campo de batalha e se recusa a lutar, pois do lado oposto estão seus parentes e mestres. Mas o Deus Krishna lhe explica que o seu Dharma, enquanto guerreiro, é lutar pela causa justa. Esquivar-se desse dever traria consequências kármicas muito piores do que a própria batalha. Se o samsara é um ciclo eterno de renascimentos, não deveria haver uma forma de, eventualmente, sair dessa roda? Sim, e essa possibilidade se chama moksha, ou libertação. Moksha é o objetivo final da vida humana no hinduísmo. É a cessação completa do ciclo de reencarnações, representando a união do Atman individual com a realidade absoluta, o Brahman. Como alcançar isso? Através do esgotamento total do seu karma. Imagine que você tem uma dívida financeira gigantesca que o obriga a trabalhar a vida inteira em um emprego que detesta. Moksha é o momento em que você paga o último centavo e se torna absolutamente livre. No hinduísmo, acredita-se que a moksha pode ser atingida através de 3 caminhos principais: o caminho do conhecimento, a Jnana Yoga, o caminho da ação altruísta, a Karma Yoga, e o caminho da devoção a Deus, a Bhakti Yoga. A Karma Yoga é particularmente fascinante. Ela nos ensina a agir em conformidade com o nosso Dharma, mas sem nos apegarmos aos frutos ou resultados dessas ações. Você simplesmente faz o que precisa ser feito, sem esperar recompensa ou reconhecimento. Ações realizadas sem motivos egoístas não geram novo karma e ajudam a queimar o antigo, aproximando gradualmente o indivíduo da libertação. Agora, vamos mergulhar no mundo do budismo, que surgiu na mesma terra indiana, mas que encarou o karma sob uma perspectiva um pouco diferente. Buda baseou-se nos ensinamentos existentes sobre o karma,
mas introduziu uma clarificação revolucionária que mudou tudo. Ele afirmou: monges, é a intenção cetana que eu chamo karma. Tendo uma intenção, o indivíduo age através do corpo, da fala e da mente. Este é o ponto crucial. No budismo, o que tem importância primordial não é a ação em si, mas sim a motivação por trás dela. Imaginemos duas situações. Na primeira, você caminha na rua e pisa acidentalmente numa formiga, sem sequer reparar. Na segunda, você vê a formiga e, intencionalmente, esmaga-a por raiva. Do ponto de vista externo, o resultado é o mesmo. A formiga morreu. Mas, sob a ótica do karma, estas são duas ações completamente distintas. No primeiro caso, a consequência kármica será mínima ou inexistente. No segundo, visto que a ação foi motivada pela intenção de causar dano, um karma negativo e pesado é criado. Isto desloca o foco dos rituais e regras externas para o mundo interior do indivíduo, para os seus pensamentos e motivações. Outro mito comum que o budismo faz questão de desmistificar é a ideia de que o karma é sinônimo de destino ou de fatalidade. Muitas pessoas pensam: bem, se o meu karma é assim, não há nada a fazer, vou ter que sofrer. Isto está completamente errado. O karma não é um guião pré-escrito para a sua vida que você não consegue alterar. Pelo contrário, é a lei mais dinâmica e flexível do universo. O karma não opera no passado, mas sim no presente. A cada segundo, com cada escolha e cada pensamento, você está a criar o seu próprio karma. Imagine que você é o capitão de um navio em alto mar. Sim, existem correntes e ventos. Essa é a sua karma passada, que chamamos de prarabdha. Eles influenciam o seu movimento. Mas você tem o timão nas mãos. Esse é o seu livre-arbítrio e as suas ações atuais. Ou kriya-mana. Você pode simplesmente deixar-se levar pela corrente, queixando-se do destino, ou pode trabalhar ativamente no timão, traçando um novo rumo e usando os ventos a seu favor. O budismo ensina que não somos vítimas do nosso karma, mas sim os seus criadores. A cada segundo, estamos a moldar o nosso futuro. Agora, chegamos ao que é, talvez, o ponto mais complexo, mas sem dúvida, o mais fascinante. A principal diferença entre a visão budista e a hinduísta. Como já mencionamos, no hinduísmo, existe a alma eterna, o Atman, que viaja de vida em vida. Buda, por sua vez, apresentou a doutrina do Anatman, ou o não-eu. Ele afirmava que não existe nenhuma essência imutável ou permanente que possa ser chamada de eu. Aquilo que tomamos por nós mesmos é apenas uma combinação temporária de 5 agregados: o corpo, as sensações, as percepções, as formações mentais e a consciência. Então, o que exatamente renasce se não existe uma alma para carregar o karma? A resposta do budismo é genial. O que renasce não é uma essência, mas sim um processo. Imagine que você acende uma vela a partir da chama de outra. A chama na segunda vela é a mesma ou é diferente? Ela não é exatamente a mesma, mas também não é completamente outra. Ela é uma continuação direta da primeira. O renascimento funciona exatamente da mesma maneira. Após a morte, o fluxo de consciência, que carrega todas as impressões kármicas, não se dissipa, mas se torna a causa do surgimento de um novo fluxo de consciência em um novo corpo. O que é transferido, portanto, não é uma alma, mas sim a energia kármica, o impulso. Da mesma forma que o hinduísmo busca o moksha, no budismo, a meta final é o nirvana. A palavra nirvana é literalmente traduzida como extinção ou apagamento. Mas o que exatamente se extingue? O que se apagam são os 3 venenos da mente, que são a raiz de todo o sofrimento e a causa da criação de novo karma. Esses venenos são a ignorância, a incompreensão da verdadeira natureza da realidade, o apego, a avidez, a sede, o desejo intenso e a aversão, o ódio, a raiva. Imagine uma fogueira. Enquanto você joga lenha nela, seus atos baseados nesses venenos,
ela continua a queimar. Esse fogo é o samsara, o ciclo do sofrimento. O nirvana é o momento em que você para de alimentar essa fogueira. Você atinge um nível de sabedoria e de consciência tal que as razões para criar novo karma simplesmente desaparecem. O karma antigo se consome, como as brasas que restam, e a fogueira se apaga. Isto não é a destruição do ser, mas sim o alcance de um estado de paz absoluta, de liberdade e o fim de todo o sofrimento. É esta a verdadeira saída da roda do samsara. Para compreendermos melhor o funcionamento deste mecanismo, o budismo apresenta o conceito dos 12 nidanas, ou a cadeia da originação interdependente. Este é um mapa detalhado que nos mostra exatamente como permanecemos presos no ciclo do samsara. Imagine 12 peças de dominó alinhadas em sequência. Cada elo desta corrente serve como causa para o surgimento do próximo. Tudo começa com a ignorância. O primeiro dominó, que gera as formações kármicas. O segundo dominó. Estas, por sua vez, dão origem à consciência e, assim, sucessivamente, passando pelo nascimento, envelhecimento e morte, o que, em última instância, nos leva de volta à ignorância, reiniciando o ciclo por completo. O karma atua aqui como um dos elos cruciais que ligam uma vida à outra. Esta doutrina demonstra que nada surge do nada. Tudo tem a sua causa. E ao compreendermos como esta corrente funciona, podemos encontrar uma maneira de a quebrar, eliminando o primeiro elo, a ignorância, através da sabedoria e da prática. Vamos desmistificar agora os mitos mais populares. O mito número 1 é o do karma instantâneo. Todos já vimos aqueles vídeos onde um ladrão tropeça e cai logo após o roubo, e as pessoas gritam: "É isso aí, karma instantâneo." Embora essas coincidências aconteçam, não é assim que o karma funciona na sua essência. O karma é mais parecido com a agricultura do que com um jogo de ping-pong. Quando você planta uma semente, você não espera que no dia seguinte nasça uma árvore enorme cheia de frutos, certo? Claro que não. A semente precisa de tempo para germinar, criar raízes, crescer, amadurecer e, finalmente, dar frutos. Algumas sementes brotam rápido, outras levam anos. Acontece o mesmo com o karma. As consequências de algumas ações podem aparecer rapidamente, mas a maioria das sementes kármicas leva muito tempo para amadurecer. Talvez não nesta vida, mas nas próximas. É por isso que não devemos nos surpreender ao ver um vilão prosperar. Talvez ele esteja apenas colhendo os frutos das boas ações da sua vida passada, enquanto as sementes das suas maldades atuais ainda estão apenas começando a germinar. O segundo e mais prejudicial mito é que o karma é uma punição cósmica. Muitos encaram o karma como se fosse um juiz celestial, de livro em punho, que observa cada passo em falso seu, pronto para se vingar. Isso distorce completamente a essência do ensinamento. Voltemos mais uma vez à lei da gravidade. Se você saltar do telhado de um 10º andar, você vai cair e se esmagar. Você foi punido pela gravidade? Não. A gravidade é indiferente. É apenas uma lei da natureza. Você mesmo criou a causa, saltou do telhado. E a lei da natureza simplesmente forneceu a consequência. Você caiu. Com o karma, é exatamente a mesma coisa. O universo não está punindo você pelos seus erros. Ele apenas lhe apresenta as consequências naturais deles. O objetivo desta lei não é vingança, mas sim o aprendizado. Se você se queimar repetidamente ao tocar no fogo, você eventualmente absorve a lição e para de fazê-lo. O karma é um mecanismo de feedback, embutido no próprio tecido da realidade, que nos ajuda a aprender, a crescer e, por fim, a evoluir para um estado de maior sabedoria e compaixão. Isso nos traz à tona uma pergunta crucial e recorrente. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Este é, talvez, o principal argumento dos céticos. Uma pessoa vive toda a sua vida de forma justa e ajuda a todos, mas ainda assim,
As desgraças continuam a cair sobre ela. Como podemos explicar isso do ponto de vista do karma? A resposta reside no conceito de prarabdha karma, sobre o qual já falamos. A vida atual é apenas uma página no vasto livro de seus renascimentos. Os problemas que uma boa pessoa enfrenta hoje podem não ser o resultado de ações desta vida, mas sim os frutos maduros de atos negativos cometidos num passado distante, numa das vidas anteriores. Imagine, por exemplo, uma pessoa que se alimenta corretamente e pratica esportes a vida toda, mas é diagnosticada com uma doença genética. Isso não anula os benefícios de seu estilo de vida saudável atual, mas é a consequência de algo que foi estabelecido muito tempo antes, algo que estava fora do seu controle presente. Acontece o mesmo com o karma. Nossa situação atual é um coquetel complexo, resultado das consequências de vidas passadas e das ações que realizamos neste exato momento. Até agora, temos falado principalmente sobre o karma individual. Mas existe um conceito muito mais abrangente: o karma coletivo. Nós não vivemos em um vácuo. Fazemos parte de uma família, de uma nação, da humanidade e até mesmo do planeta inteiro. E as ações que realizamos em conjunto, como um grupo, geram um karma compartilhado. As consequências desse karma são, igualmente, compartilhadas por todos os membros desse grupo. Pense, por exemplo, em um governo que decide iniciar uma guerra injusta. As consequências econômicas, sociais e morais desse conflito, inevitavelmente, atingem todos os cidadãos daquele país, mesmo aqueles que eram contra. Outro exemplo marcante é a ecologia. A poluição do planeta é o resultado das ações coletivas da humanidade ao longo de décadas. E agora, todos juntos, estamos colhendo os frutos disso na forma de alterações climáticas e desastres naturais. Essa lição nos ensina que somos responsáveis não apenas por nossa vida pessoal, mas também pelo bem-estar de todo o mundo. Nossos destinos estão intrinsecamente ligados. Então, a grande questão é: já que carregamos a bagagem de um karma passado, conseguimos modificá-lo ou estamos simplesmente fadados ao destino? A resposta é enfática: sim, podemos. E esta é, sem dúvida, a parte mais encorajadora de todo o ensinamento sobre o karma. Você não pode apagar o que passou, mas pode sim alterar profundamente a forma como isso afeta seu presente e molda o seu futuro. Imagine a seguinte situação. Você tem um copo com água extremamente salgada. Essa água representa o seu karma negativo acumulado. Obviamente, você não pode simplesmente remover o sal da água. Mas então, o que está ao seu alcance? Você pode começar a despejar nesse mesmo copo água fresca e limpa. Quanto mais água pura você adicionar, menos salgada a mistura se torna. Eventualmente, o sal estará tão diluído que você mal sentirá o seu sabor. E o que é essa água limpa? São as suas ações benéficas atuais. A manifestação da generosidade, da compaixão, da bondade e a prática da atenção plena e da meditação. Ao realizar ações positivas, você não está cancelando o karma antigo, mas sim gerando um fluxo de energia positiva tão poderoso que ele enfraquece e, por fim, neutraliza as consequências desses erros passados. Vamos tentar enxergar o conceito de karma, não sob a ótica da religião, mas sim sob a perspectiva da psicologia moderna. Essencialmente, a lei do karma descreve como o nosso caráter e a nossa realidade são moldados. É a máxima. Você se torna aquilo que você faz. Se uma pessoa mente constantemente, ela não está apenas cometendo atos isolados de engano. Ela está treinando sua mente para ser desonesta. Com o tempo, isso se torna sua segunda natureza. Essa pessoa passa a viver num mundo de desconfiança, sempre temendo ser desmascarada. Sua realidade é permeada pela mentira, mesmo que ninguém nunca a pegue em flagrante. Por outro lado, quem pratica a generosidade desenvolve uma mente generosa. Essa pessoa passa a enxergar oportunidades de ajudar ao seu redor, e não apenas chances de obter benefício próprio.
sua percepção do mundo muda completamente. Karma não é uma força externa, é um processo interno de formação de hábitos mentais. Nossas ações repetidas criam caminhos neurais em nosso cérebro, que definem nossas reações automáticas e, em última análise, o nosso destino. Se a intenção é crucial, como podemos então aprender a controlá-la? É aqui que entra uma prática fundamental do budismo, o mindfulness, ou a atenção plena. A atenção plena é a capacidade de observar claramente o que está a acontecer na sua mente neste exato momento, sem julgamentos. Normalmente, agimos no piloto automático, impulsionados por impulsos passageiros, pela raiva ou pelo desejo. Nem sequer reparamos qual é a intenção real por trás das nossas ações. A prática de mindfulness é como acender uma luz numa sala escura. Começamos a ver os nossos pensamentos e motivações antes que se transformem em palavras e ações. Surge um pequeno espaço, uma brecha, entre o impulso e a reação. E é nesse intervalo que nasce a liberdade de escolha. Podemos notar a raiva a surgir e, em vez de gritar com alguém, optar conscientemente por reagir com calma. Desta forma, a atenção plena é a principal ferramenta para trabalhar com o karma. É o caminho para deixarmos de ser escravos dos nossos hábitos e começarmos a construir, de forma consciente, o futuro que realmente desejamos. No budismo, desenvolver a compaixão, ou karuna, é considerado o meio mais poderoso para gerar karma positivo. Compaixão não é apenas sentir pena, é o desejo ativo de que todos os seres vivos estejam livres do sofrimento. Mas por que isso é crucial para o karma? Porque, por natureza, a compaixão é o antídoto direto para o egoísmo, a raiz da maioria das nossas ações negativas. Quando você deseja sinceramente o bem dos outros, suas ações se tornam automaticamente benéficas. Além disso, a compaixão nos ajuda a quebrar o ciclo vicioso das reações negativas. Imagine que alguém haja de forma agressiva com você. A reação padrão é revidar com agressividade, gerando karma negativo para ambos. Mas se você conseguir reagir com compaixão, entendendo que essa pessoa provavelmente está sofrendo, você não apenas evita gerar novo karma negativo, mas também planta uma semente de bondade. Essa é uma prática incrivelmente poderosa que transforma tanto você quanto o mundo ao seu redor. É fascinante comparar o conceito de karma com o sistema de justiça ocidental. À primeira vista, a ideia parece a mesma. Cometeu um erro, virá a punição. No entanto, seus objetivos e mecanismos são totalmente distintos. A justiça ocidental é essencialmente retributiva, focando na retaliação e no isolamento do criminoso da sociedade. Ela se preocupa apenas com o ato externo. Já o karma não visa a punição, mas sim a aprendizagem. Ele se concentra no estado interior da pessoa, na sua intenção. Imagine um ladrão pego e encarcerado. Do ponto de vista legal, a justiça triunfou. Mas pela ótica do karma, se esse ladrão, mesmo na prisão, permanece cheio de ódio e ganância, ele continua a gerar karma negativo. E seu sofrimento interior apenas se intensifica. Em contraste, outra pessoa pode cometer um deslize, escapar da punição jurídica, mas se arrepender sinceramente e mudar de vida. Sua dívida kármica será muito menor. O karma não trata de regras sociais. Ele trata das leis naturais da mente e do universo. Qual é, afinal, a grande lição que tiramos de tudo isso? O karma não é uma força mística e assustadora que está à sua procura para te punir. Pelo contrário, é a lei mais empoderadora e inspiradora de todo o universo. Ela nos revela algo simples, mas profundo. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é o criador da sua própria realidade. Seu futuro não está predeterminado pelas estrelas ou pelos deuses. Ele está bem aqui, nas suas mãos, em seus pensamentos, em suas palavras e, principalmente, nas ações que você toma neste exato momento. A lei do karma é um chamado para assumirmos total responsabilidade por nossa vida.
100% de responsabilidade. É parar de culpar os outros, o mundo ou o destino pelos nossos problemas e entender que você tem todo o poder para transformar sua vida para melhor. Todos nós somos escultores, e nossas ações são o cinzel com o qual, todos os dias, esculpimos a estátua de nossa vida a partir de um bloco de mármore bruto, e a forma que essa estátua terá só depende de nós. Que mudança de perspectiva, não é? Aparentemente, o karma não é sobre punição, mas sim sobre aprendizado. Não é destino, mas uma ferramenta para criar a nossa própria realidade. E o mais crucial, a intenção por trás de uma ação pode ser mais importante do que a própria ação. Isso muda completamente o jogo. Percorremos um longo caminho, desde o celeiro de grãos no hinduísmo até a chama da vela no budismo. Desvendamos os mitos da retribuição instantânea e percebemos que até mesmo o mau karma pode ser amenizado com boas ações. A principal lição que devemos levar é esta: a cada instante, estamos fazendo uma escolha. E essa escolha, ditada pelas nossas intenções, é o mecanismo exato que constrói o nosso futuro. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se você aprendeu algo novo e útil, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as nossas próximas análises. E agora, a principal pergunta para você: a sua visão sobre o karma mudou depois de assistir? E qual dos exemplos apresentados, o do fazendeiro com o grão ou o da vela acesa, fez mais sentido para você? Deixe sua resposta nos comentários. Eu estou muito curioso para ler o que você pensa.